Em outubro de 2022, eu tive o prazer de conhecer a Universidade de Chicago pessoalmente, uma das faculdades de economia mais respeitadas do mundo. E eu consegui me aprofundar em uma estratégia de investimentos impressionante. Eu não sei se você já ouviu falar do ganhador do Prêmio Nobel de 2013, chamado Eugene Fama. Ele é professor da Chicago Booth School, conhecido como o pai das finanças modernas. E o trabalho da vida dele, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Como ter retornos acima da média, como ter lucro de verdade com uma estratégia que funciona e que tenha sido testada e comprovada através de décadas pelos maiores acadêmicos do mundo. É isso que eu quero te contar agora. Esse aqui é o vídeo mais importante que eu já fiz. Olha só, os investimentos, eles podem ser muito simples, mas muito poderosas. O Prêmio Nobel de 2013 nos ensina sobre a hipótese do mercado eficiente. Sendo o mercado eficiente, nossos investimentos eles são impactados diretamente. Isso daqui pode mudar tudo o que já te falaram sobre investimentos por aí. Mas olha só, o que é, então, esse mercado eficiente? Veja aqui essa história real que vai ficar muito mais fácil de entender. Ela foi publicada por Robert Jensen lá em 2007 e conta o que aconteceu em Kerala, que é uma cidade litorânea lá da Índia. Então pensa aqui comigo em um mercado de peixes, em uma pequena cidade. Todo dia de manhã, uma porção de pescadores saem para pescar os seus peixes e precisam trazer os peixes para vendê-los nos mercados. Acontece que nessa região existiam 3 mercados, como a gente pode ver aqui nesse mapa, região 1, 2 e 3. Para qual desses mercados o pescador deve levar os peixes dele? Lembrando que o peixe ele precisa estar fresco, né, para valer mais. O pescador ele não pode errar. Se ele for para um mercado que já tenha muitos pescadores e muitos peixes lá, eles vão encalhar. E aí ele vai ter que vender mais barato e possivelmente até ter prejuízo. Os preços eles são muito inconstantes, imprevisíveis e muito voláteis. Nesse gráfico aqui, você vê esse sobe e desce gigantesco da variação dos preços. Mas perceba que após um evento, os preços já não serão mais voláteis. Daqui a pouco eu te explico como isso aconteceu. Essa história do mercado de peixes é o exemplo de um mercado ineficiente, pois o pescador ele não tem as informações necessárias. E esse é o conceito do mercado eficiente. Esse mercado que precifica e reflete todas as informações disponíveis. No nosso exemplo ali da vila litorânea, mudou completamente com a invenção do celular. Os pescadores eles iam para o alto mar de manhã e um informante ficava organizando para qual dos 3 mercados cada pescador teria que ir. Isso ocasionou melhora nos preços, menos desperdício e, portanto, eficiência. É isso que a gente vê aqui no gráfico. O uso das informações, o mercado se tornou mais eficiente, sem aquela loucura do sobe e desce. Essa linha preta mostra isso. E assim é a Bolsa de Valores hoje. O preço das ações reflete todas as informações disponíveis. Quando a gente fala do mercado, o mercado é essa média dos preços. Então, índices como o Ibovespa, por exemplo, o CDI ou mesmo o índice S&P 500 lá dos Estados Unidos, são índices, grandes médias. E é muito fácil conseguir a média. E olha só que tem muito fundo de investimento por aí que perde da média. Isso é um absurdo. Então, se você quiser ficar na média, é só você comprar um ativo que siga o CDI ou que siga o Ibovespa e você vai dormir tranquilo. E posso ser bem sincero, já é bom, já é uma rentabilidade interessante. É muito melhor, por exemplo, do que ficar abaixo da média. Mas olha só, se você quiser ter ganhos acima da média, o nosso amigo Eugene Fama também nos ensinou, com uma tese chamada Three Factor Model, que foi publicada em 1992 com o seu amigo Kenneth French. E olha só, esse modelo de precificação de ativos, ele é impressionante e mudou completamente o jeito que os economistas e os acadêmicos passaram a ver o mercado de bolsa de valores. Olha só, basicamente, ele comprova que 3 fatores, 3 indicadores de ações, por assim dizer, eles explicam o motivo de cerca de 90% dos portfólios que superam a média, ou seja, bater o mercado. E é uma fórmula muito complexa, tá? Mas a conclusão, ela é bem simples e é essa que eu vou te passar agora. O primeiro fator é o beta da ação. O que é isso? O beta é a sensibilidade de risco de um ativo comparado com a média do mercado. Ora, sendo o mercado eficiente, o único jeito de ter retornos acima da média
é adicionando um pouquinho mais de risco. E existem ações mais arriscadas que outras. Por exemplo, o beta de uma ação como a Vale, por exemplo, ele é menor do que 1, o que nos mostra, a princípio, ser uma ação menos arriscada. Um outro exemplo, uma ação da Via Varejo, antiga, é bem mais arriscada, chegando a um beta de 1,56. Obviamente que a gente não pode utilizar apenas uma métrica para as nossas decisões de investimentos, mas já é um primeiro passo bem importante. E o segundo fator? O segundo fator é o tamanho de mercado dessa empresa. Foi comprovado aqui nesses estudos do Eudine Fama que as empresas de menor tamanho tendem a ter muito mais valorização que as ações de empresas maiores. E se a gente trouxer para o mundo real, é até fácil de entender, né? Imagina o Banco Itaú, que é um banco muito gigante, seria muito impossível ele dobrar de tamanho, ou seja, ter 100% de valorização. É muito difícil. Um banco pequeno, por exemplo, o Banco ABC, seria muito mais fácil, né? A gente consegue ver isso pelo tamanho de mercado dessa empresa, também conhecida como market cap. Nesse momento, o Itaú, por exemplo, vale 259 bilhões de reais, enquanto que o Banco ABC vale cerca de 4 bilhões de reais. Ou seja, uma ação de menor tamanho, o que nós chamamos de small caps, tem maior potencial de valorização. Aqui nas nossas análises do Lucro FC, a gente considera uma empresa small cap aquela que tiver menos que 12 bilhões de valor de mercado. E o terceiro fator é ter um baixo preço sobre valor patrimonial. Aqui a gente está falando de empresas de valor e que estejam com um preço barato, em comparação com o seu valor contábil. Os preços das ações, eles possuem uma estimativa dos lucros que essas empresas vão trazer no futuro. Então essa métrica aqui nos ajuda a não pagar caro. Então, galera, a partir desse momento aqui, você já sabe como ter ações que performam acima da média. Essas são as 3 características muito poderosas. Funciona. Funciona há décadas, funciona nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Tem alguns estudos que foram realizados na FGV, aqui no Brasil, que utilizaram esse modelo, o Fama Friend, e comprovaram a sua efetividade na Bolsa de Valores brasileira também. Inclusive, através dessa regressão estatística, né, que foi realizada por aqui, a gente consegue ter uma base muito efetiva de quanto cada um desses fatores pesam no bom resultado de um portfólio que fique acima da média. Olha só, o beta ele responde por 53% do resultado, o tamanho por 57%, e o PVP ele representa ali um pouquinho menos, cerca de 12%. Então, utilizando aqui todos esses estudos e essas métricas muito importantes, nós aqui do Lucro FC criamos um termômetro que a gente utiliza para recomendar as ações lá para os nossos alunos dos nossos cursos. É bem simples, mas é muito poderoso. Dá só uma olhada aqui. A gente faz todos os cálculos baseados nesses estudos anteriores e aí a gente criou o nosso índice, que a gente chama de Three Factor, para as ações brasileiras, que atendam todos esses critérios, ou seja, pequenas, baratas e exponenciais. Olha só, aquelas que atingirem aqui pelo menos 0,5 no nosso índice podem entrar na nossa carteira. A gente tem cerca de 10 ações recomendadas aqui nesse momento e elas estão com um resultado impressionante. Esse aqui é o resultado apenas de 2023, muito acima do Ibovespa, muito acima da média. E no nosso backtest aqui num período muito maior, é realmente muito impressionante o resultado. Você quer saber qual é essa lista de ações aqui e fazer parte do nosso time? Então clica no link que está aqui na descrição para você ver os detalhes. A gente resolveu abrir essa carteira, que antes era exclusiva para os nossos alunos, porque o momento aqui é excelente para esse tipo de investimento em ações, tá? Perceba que essa nossa tese aqui ela é fundamentada, tanto na teoria quanto na prática. Essa aqui é a nossa carteira, que bate todos os índices de mercado. E também com todas essas outras carteiras de bônus que você está vendo na tela, todas assinadas por um analista CNPI certificado que pode fazer essas recomendações. Então, acessa agora esse link que está aqui na descrição e aproveita. Já estou te esperando lá. Um abraço e até mais.